Sejam bem-vindos ao OvoCast, porque tudo começa com os óvulos, inclusive a falta deles. E hoje, no primeiro episódio, não poderia ser diferente que o meu convidado fosse o Dr. Arnaldo Cambiaghi, o meu médico que me ajudou a trazer as minhas filhas vidas para a minha vida, como eu sempre digo, e ovodoação é vida. Então, hoje a gente vai conversar com ele, que acabou de escrever um livro sobre isso, e a gente vai falar um pouquinho, aliás, bastante, sobre óvulos, ovários e sobre a reprodução humana, as possibilidades dentro da reprodução humana assistida, de fertilização in vitro, com a doação de gametas, e especialmente falando dos óvulos. É uma grande alegria estar aqui, eu vou já começando a falar, e algo que eu sempre deixo claro, eu falo para você e repito com muito orgulho. A Lula é embaixadora da ovodoação. Hoje em dia ela estendeu para todos os tipos de família, mas tudo começou com a ovodoação. Existe a era antes da Lula e depois da Lula. E a era após Lula melhorou muito. Desmistificou toda essa parte de óvulo doado não é meu filho, não tem pessoa melhor para mostrar que ovodoação não faz a menor diferença. E como eu falo em um texto que eu já gravei, falando que a importância do óvulo, quando falamos de filho, é a mesma importância de um pingo de água doce no meio do oceano, que não muda o sabor da água salgada e nem a grandiosidade do mar. E a prova viva é você, Lula, que mostra isso muito bem quando você mostra suas filhas, lindas demais. Eu acho que você realmente fez um bem e faz um bem enorme para todas as pessoas que desejam ter filhos e têm algumas preocupações e restrições, porque não era considerado uma maneira convencional no passado. Mas o mundo mudou, não para de mudar, a vida é assim, tudo se modifica e a era antes da Lula não era tão boa quanto é hoje. Eu agradeço você, nós médicos que facilitam, vocês não podem ter ideia como era difícil falar de ovodoação no passado, na era pré-Lula. Antes era considerado corrupto, um cara que fora da lei. Hoje em dia mudou, que a vida está cada vez melhor, para cada vez mais nós construirmos novas famílias. Eu agradeço você por existir, por mim e por todas as pacientes que você tem ajudado muito na vida. Ai, eu me sinto honrada, de verdade. De verdade, gente, eu me sinto muito honrada, assim, por Deus ter escolhido um instrumento tão especial para trazer o meu sonho, a realização da minha vida, né, que são as minhas filhas, que foi o Dr. Arnaldo, assim, por todo o acolhimento, por todo o direcionamento. E eu sempre falo, vou até falar para deixar gravado nesse primeiro podcast, assim, obrigada, Dr. Arnaldo, por não ter soltado minha mão, mesmo as vezes que eu disse que eu ia desistir. Então, obrigada por não ter deixado eu desistir. Isso é um lado natural da gente. A gente gosta tanto, quando eu e toda a equipe PJ, o nosso objetivo sempre, nosso propósito é ajudar as pessoas a construírem suas famílias. Isso é uma atitude normal para nós. Eu fico muito feliz e você está feliz de ter conseguido o seu objetivo tão importante, que é aquilo que nós acreditamos, construir famílias. Pois é, gente, ele mudou minha vida completamente. Eu fiz uma transição de carreira, eu era de tecnologia, agora eu sou voz do paciente, agora eu sou influencer, fico assim online e com o objetivo de trazer todas as dores que eu tive, a solitude que eu senti, a falta de informação, o que me doeu, eu quero que, na verdade, eu quero amenizar para os pacientes que vão passar, que estão passando por esse processo. Então, vamos começar nosso bate-papo, gente, que tem muito papo pela frente, tá? O Dr. Arnaldo, para vocês terem uma ideia, eu vou dar um resumo aqui, Dr. Arnaldo Schizzi, não é fácil falar. Schizzi Cambiaghi. Ele é ginecologista e obstetra, referência nacional e internacional em reprodução humana assistida, diretor clínico da IPGO, que é o Instituto Paulista de Ginecologia e Obstetrícia, é especialista em infertilidade, fertilização in vitro, endometriose, cirurgia endoscópica, laparoscopia, esteroscopia, e ele foi a ferramenta que Deus usou para trazer as minhas filhas, Gabi e Bela, através da ovodoação. Isso em 2016 eu comecei meu tratamento com ela.
com ele, e as minhas filhas nasceram em 2018. Desde então, todas as vezes que eu venho para o Brasil, eu não volto sem as minhas filhas passarem na clínica para dar um beijo no Dr. Arnaldo. Tá? Então, o Dr. Arnaldo é formado pela Santa Casa de São Paulo, com residência em hospitais, Hospital das Clínicas na USP, fez especialização na Bélgica e nos Estados Unidos, é membro importante de sociedades médicas como ASHRAE, né? ASHRAE, SBRA, ISFP, a AGL, né? Depois você fala aí, se você quiser, as siglas, que eu não sei todas, mas e ele também frequentemente participa dos congressos maiores e mais importantes no mundo de reprodução para se atualizar e trazer essas informações e o conhecimento. Tá? Então, a gente vai começar a bater um papo com ele e a gente vai começar, eu vou me aprofundar falando já, ele acabou, gente, de lançar esse livro, Ame os Seus Ovários, né? E tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, porque o papo hoje do OvuCast, né, o foco é óvulos, né, obviamente a gente não vai falar sobre isso só, mas o Dr. Arnaldo foi o meu médico com o problema dos óvulos que eu tive. Ele escreveu os livros sobre ovário, ele faz o tratamento sobre isso, também ele firme cada vez que ele fala sobre a doação de óvulos, o congelamento de óvulos também, a prevenção, a preservação, e tudo isso a gente vai conversar com ele focado nesse livro. E para começar, eu gostaria de saber o que te inspirou a escrever esse livro. O livro é lindo, eu tenho ele já nos Estados Unidos, gente, com ilustrações, é super importante e fala assim, de A a Z, sobre óvulos, sobre os ovários. Então, qual foi a sua inspiração para esse livro, doutor Arnaldo? Bom, comentando com você, obrigado pelos seus comentários. Esse aqui é o meu 17º livro. E cada livro tem uma inspiração. Alguma coisa acontece e vem do nada, normalmente, em situações totalmente inesperadas. Quando eu corro em Ibirapuera frequentemente, correndo, fico pensando nas coisas, algum comentário de alguma paciente, alguma coisa vem na minha cabeça que me inspira. Esse aqui teve uma história muito interessante, que eu todo ano faço um curso há mais de 23 anos para todos os ginecologistas gerais, é mais para esse público. E eu convido profissionais que são, vamos chamar de concorrência, mas que venham ajudar a dar aula no meu curso. E um dos meus cursos, um dos colegas que chegou de última hora, falou que não podia e deu uma desculpa não muito convincente. Aquilo me deixou amargurado, porque faltavam 15, 20 dias para o congresso. E eu tive que mudar repentinamente, que eu vou todo ano para o Congresso Americano, que é em outubro, todo ano eu vou. E eu ia fazer um pré-congresso, que eu sempre faço. Eu mudei de rotina e fui fazer um de preservação da fertilidade, que eu queria saber mais detalhes, embora eu seja muito bem informado sobre esse assunto. Nesse curso pré-congresso, começaram a aparecer alguns assuntos interessantíssimos, como eu falo sobre a rapamicina, a fibrose ovariana, coisas que podem reativar o ovário ou retardar o envelhecimento do ovário, coisas super novas. E eu fiquei extremamente entusiasmado e achei que aquilo poderia virar um livro. E comecei a pensar naquilo, fui coletando ideias e foi um curso o dia inteiro e eu gostei demais do assunto, com essa ideia de retardar o envelhecimento do ovário, coisa que as mulheres tanto precisam, não só para a parte reprodutiva, como também para adiar a menopausa, que a menopausa é uma outra pegada, não é a minha, mas as mulheres cada vez mais estão empoderadas, elas prolongam a vida delas em atividades, elas precisam disso também. E eu pensei em convidar alguns outros colegas para fazer parte desse livro. E tem um colega que faz parte, o Leonardo Jacobsen, que é um profissional excelente da medicina integrativa, que eu respeito demais. Eu não sou da medicina integrativa, mas eu gosto do assunto. E eu falei, eu vou convidar o Leonardo para escrever alguns capítulos do meu livro. Se ele aceitar, eu vou ter que escrever. Então, eu começo geralmente as coisas pelo avesso. Eu arrumo um problema para depois resolver. E aí eu convidei ele prontamente aceitou. Nossa, Arnaldo, achei ótimo, excelente. Aí eu falei, agora, entre aspas, eu estou ferrado. A casa caiu. Agora vou ter que escrever mesmo. E aí o livro veio e ficou excelente, que é um livro que não sou o único autor, eu sou o principal que organizou, que editou, mas eu trouxe outros autores convidados para completar essa parte de suplementação, de cuidados, a parte psicológica. Eu convidei a Eliane Gasparini, que deu essa parte emocional, como pode interferir negativamente
na sobrevivência, no prolongamento dos ovários. Ficou um livro bastante... E eu fiquei extremamente feliz. Eu acho que é um livro que vai ajudar muitas as mulheres a tomar cuidados importantes, muitos conhecidos por todos, né? Sobre alimentação, ter um bom sono, atividade física, evitar o estresse. Todo mundo sabe disso, mas a gente tem que ficar batendo e repetindo sempre isso, porque é importante. A gente pensa na adolescente, eu já penso, porque tem que cuidar, e os pais, avós, tios, têm que cuidar para ter essa longevidade e uma vida maravilhosa para o futuro. Que ótimo, que legal. Então, vamos lá. A gente vai começar a falar sobre a consciência da educação reprodutiva, né? Porque eu fui a pessoa que tive muita falta de informação, né? Os ginecologistas que eu tive, eu sempre falo que eu me senti atraída, né? Me senti traída pelos ginecologistas que eu passei, porque não me falavam sobre nada. Eu não sabia nem que eu perdia óvulos a cada mês que eu menstruava, né? Então, isso lá atrás, obviamente, hoje a gente está falando muito, mas ainda assim, falta muita informação, doutora Naldo. Então, por que a gente precisa constantemente estar falando sobre essa preservação e a partir de que momento que a gente pode trazer essa informação para educar essas mulheres que estão começando na menarca, né, de começar a ficar na menopausa, primeira menopausa, em que momento que a gente pode começar a falar sobre isso? Eu acho que é logo na adolescência e sempre, porque eu acho que a educação começa com os próprios pais e avós, que às vezes incentivam, não, isso não tem problema nenhum, ou muitas jovens que querem congelar ovos, as mães protetoras, que é algo natural da mãe proteger, falam, não, minha filha, calma, você vai casar, vai ter alguém. Então, na verdade, eu posso começar com alguns detalhes, como o próprio diagnóstico da endometriose, que é a endometriose, ele consome mais rapidamente os óvulos, todos esses detalhes. E quando chega numa idade mais antes dos 30 anos, é bom que todo mundo tenha consciência. E nesse detalhe, as redes sociais, Instagram, Vida e Volta, estão falando sobre esse assunto. Tem uma frase que eu falo, eu já gravei também, que eu procuro convencer as jovens, que eu falo que se você não quer ter filhos agora e tem certeza que não quer ter no futuro, congele seus óvulos. Porque se você realmente no futuro não quiser engravidar, você pode descartar seus óvulos, pode doar para alguém, você vai decidir o seu futuro. Mas se você não congelar os seus óvulos, no futuro você mudou de ideia, se arrependeu, está com uma idade avançada, talvez você não consiga mais engravidar com seus próprios óvulos. Então, congele os seus óvulos e você decide o seu futuro, não a natureza. É uma maneira de tentar mostrar que, na dúvida, é muito comum o jovem falar, eu acho que não vou querer ter filho, não vou querer ter filho. A gente sabe que vai querer um dia. Isso não falha. Tem alguns comportamentos humanos que são óbvios, né? Ninguém fica sozinho para a vida inteira. Não vou casar. Vai ter que se unir com alguém para compartilhar a vida. Vai ter que ter uma família. Então, esse momento vai chegar. Agora, a gente faz essa campanha, os ginecologistas, não deixe de fazer o hormônio antimileriano. Eu fiz um vídeo uma vez mostrando que o sofrimento de uma mulher que ninguém pedia para ela o antimileriano, tinha endometriose, e quando chegou naquele ponto, já não tinha mais óvulos capazes de serem fertilizados. E eu ponho como uma frase que faz parte da minha vida, que para tudo que eu faço, a gente sempre passa aquilo que a gente é para os pacientes. A minha maneira de ser direto, objetivo, muitos pacientes não gostam dessa minha objetividade, mas é a minha maneira de ser, é que o arrependimento é um dos piores sentimentos que um ser humano pode ter. Imaginar que poderia ter feito algo melhor no passado e não fez, isso poderia ter mudado o futuro dela ou o presente. Por que não fez? Na dúvida, congele seus ovos. Na dúvida, faça o melhor. Aliás, essa minha atitude não é só profissional, como é a minha atitude familiar perante as minhas filhas também. Eu sempre procurei fazer o melhor que eu podia, sempre. Você sabe que é importante isso que o doutor Arnaldo está falando, gente, porque eu sou a experiência viva da mulher executiva que só queria saber da carreira, e eu dizia para todo mundo que me conhece no mercado de trabalho que eu não nasci para ser mãe. Eu não queria ser mãe. Tanto que quando eu conheci meu marido, eu falei, por que você me busca? Se for para construir família, não sou eu. Eu tinha certeza absoluta que a maternidade não fazia parte dos meus planos. E ele virou a chave. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, estava lá com meu marido, ele falou, e se a gente tivesse um filho? E eu disse, por que não? Já vi a casa com filhos. E falei, vamos buscar, vamos ver o que vai acontecer. E aí eu descobri uma reserva ovariana com 41 anos e 8 meses, de 0,03. E a falta de informação naquele momento, aí foi em 2014,
foi tão grande que o médico nos Estados Unidos me direcionou para fazer, porque eu não entendia o que era a doação de óvulos e eu não tinha aceitado assim de pronto. E aí eu falei, tem que ter uma outra forma. Aí ele me direcionou para o coito programado e para a inseminação artificial. E aí, se eu tinha alguma chance, eu perdi todas as chances ali, né? E graças a Deus que aconteceu isso, porque eu caí na mão do Dr. Arnaldo, que me abraçou e me direcionou para como deveria ter sido. Mas hoje eu digo, assim, uma das minhas vozes fora a doação de óvulos é para o congelamento de óvulos. Eu sempre digo que o congelamento de óvulos não é para a mulher que quer postergar a maternidade. Ela é principalmente para a mulher que eu fui, que diz que não quer ser mãe. Porque se essa chave vira, você ainda tem chances, né? Não que seja garantia, mas você tem chance ainda de tentar com a sua genética própria, dependendo de quanto tempo está congelado. E se você não quiser, você tem a condição de doar esses óvulos, doar para a ciência, né, para incentivar a estudos, ou descartar. Então, assim, hoje eu digo muito para as pessoas, né, não faça o que eu deixei de fazer, né, ouça o que estão dizendo, todo mundo está dizendo, mas eu acho que também, doutora Arnaldo, é muito importante a gente falar com muita responsabilidade sobre o congelamento de óvulos, porque muito se fala sobre o congelamento, pouco se fala sobre as chances. Então, hoje, o que tem acontecido já? Perceber de pessoas que congelaram os óvulos que não dão certo. Mas aí ela já segurou até 42, 43, 44 e ela fatalmente, né? Não é 100%, óbvio, mas ela pode cair numa doação de óvulos e aí sente aquele sentimento que eu tive de ser traída, né? Ela tem esse sentimento porque ficou na página, na linha pequena. Então, a gente precisa também ter responsabilidade sobre isso, né? Isso é interessante porque eu tenho sempre esse hábito do arrependimento não causa para ninguém. Não quero nem ser responsável. Eu faço questão de deixar claro, os óvulos congelados representam uma oportunidade de você engravidar com seus óvulos congelados. Isso não significa que vai dar certo. Então, elas perguntam quantos óvulos eu preciso ter para ter uma chance de 60%. Hoje em dia, a inteligência artificial tem procurado, de alguma maneira ainda superficial, a mostrar qual é a real possibilidade dela. Não só isso também, eu sempre falo que o planejamento familiar, e eu, como sou pai de filhas, eu conto essa história, eu tinha apartamento na praia, minhas filhas com 10, 12 anos, com as amiguinhas delas, já faziam um planejamento familiar da infância. Eu vou casar com 25 anos, eu vou ter 3 filhos, sim, crianças, mas existe um planejamento familiar. E quando a pessoa faz um tratamento de fertilização e tem um embrião, por exemplo, eu foco. Quantos filhos você pretende ter? Um só? Eu falo, eu conheço a vida. Vai gerar arrependimento, porque essa criança vai um dia pedir um irmãozinho. Ou se você quer ter 2, então não transfira esse embrião agora. Faça mais uma estimulação ovariana para ter mais embriões, porque a sua vida reprodutiva tem um declínio depois de uma certa idade. Então, temos que planejar, cuidar dos óvulos, quanto vai precisar, quanto vai ter, não iludir a paciente, mas se não tem outro jeito. E aí tem até o outro lado. Doutor, mas eu só vou conseguir 2, 3 óvulos, vale a pena? Isso é outra pergunta. Vale a pena ter só 2 ou 3? 2 ou 3 é mais do que nada. E você faz o que você puder. Eu tenho gestações, eu teve um caso recente, que ela tinha 2 óvulos num lugar, um óvulo no outro, trouxemos, fertilizamos e transferimos, ela está grávida. Era pouco, mas o pouco dela resolveu. Se pudesse ter mais, melhor, mas às vezes não dá. Então, ter consciência, ter foco naquilo, saber a realidade é fundamental para você enfrentar as dificuldades. Ótimo. Agora me fala uma coisa, hoje a gente também fala sobre congelamento, sobre preservação, e cada dia mais a gente tem visto mulheres jovens eu digo abaixo de 30 anos, tá? 24, 25, 26, 27, 28, com problemas de menopausa precoce, a gente tem visto muito disso, problemas de câncer, né, que a gente não via, inclusive mamografia, por exemplo, é só acima de 40, 50 anos, e hoje mulheres de 30, 20 e poucos anos estão tendo câncer, né, fora câncer de ovário e tal. Então, em que momento que a gente consegue colocar isso para essas mulheres, essas jovens, que as pessoas falam, né, não se preocupa com isso a partir dos 35, né, e a gente vê cada vez mais que não é isso. Então, antes da gente falar sobre todo o processo das possibilidades, para ajudar mesmo, a gente precisa falar das possibilidades, né, da prevenção de fato,
né? Faz sentido isso que eu estou falando? Concordo totalmente. Eu acho que existe uma dificuldade normal, porque uma jovem de 25 anos, normalmente, ou muitas vezes mora com os pais, existe aquela proteção da mãe. Imagina, minha filha, para quê? Mas ela vai ao ginecologista geral, aquele que atende a prevenção do câncer, deve incluir, junto com o seu Papa Nicolau, também o antimileriano, porque ela pode ser surpreendida com isso. E hoje em dia é uma realidade, nós observamos pacientes super jovens com uma reserva muito baixa. E por que essa reserva é baixa? Então, são vários fatores. É o estresse do dia a dia. Estava nesse congresso europeu que eu estive agora, uma sobre o sono. Ele foi um categórico um pouco exagerado, mas foi categórico, mostrando que a importância do sono como interfere negativamente na reserva ovariana. E os jovens, baladas, dormem pouco, tem o estresse natural da vida. O estresse tem, nesse livro está descrito pela Eliane, a parte emocional que interfere negativamente. Não é fácil. O estresse, eu acho que o estresse pesado de perdas da família deve ser aquele que influencia, porque a vida sem estresse é impossível. Claro. Mas eu acho que cuidados, evitar bebidas, hábitos inadequados de vida, é a maneira que você tem. E o ginecologista geral está... E essa é a função desse curso que eu faço, o ginecologista geral. E eu falo, se vocês não pedirem o antimileriano ela me procurar, ela vai ficar com uma raiva muito grande de você, por que não fez isso antes? É a prevenção, e cabe ao ginecologista geral, que atende essas jovens, a ter a iniciativa de pedir o hormônio antimileriano, sempre. Ótimo. Quais são os exames que se faz para saber sobre a reserva ovariana? O antimileriano é um, mas não é só ele, né? Não, mas ele já dá para dar uma ideia. Sim, são 3 exames básicos, o FSH, o ultrassom para avaliar os folículos antrais e o hormônio antimileriano. É claro que quando ele faz o exame ginecológico, ou pede um ultrassom, que é muito comum pedir na rotina, tem que escrever na solicitação a avaliação dos folículos antrais. Porque é assim a sociedade médica com o seguro-saúde, pede um ultrassom geral, o médico dá uma passada, vê se não tem tumor, não vai focar naquilo. Então, ele deve pedir a avaliação dos folículos antrais. Isso o convênio faz. Eu sempre penso nessa parte do custo financeiro. Claro. Para os pacientes é uma coisa meio complicada. O antimileriano os convênios não cobrem. Não são valores tão exorbitantes, mas as pessoas não gostam, mas tem que fazer. E pedir o simples FSH, que é um hormônio inicial, só que o FSH, quando ele só está alterado quando já está praticamente numa reserva ovariana próxima à menopausa. Essa é uma pergunta que eu queria te fazer, porque eu vejo muitos casos de pacientes que elas comentam que fizeram um ciclo e deu 4 óvulos. Vamos fazer o segundo ciclo, deu 2, ou não deu nenhum. Aí depois vai fazer um outro, tem 8. Então, tem essa variação mensal, né? É normal? As ondas foliculares. Tanto é que quando nós vamos estimular um ovário, a gente quer saber se aquela é uma boa onda folicular para começar. É claro que a gente tem o hormônio antimileriano, então você cria uma expectativa. Por exemplo, se ela tem um antimileriano de 3, eu vou calcular que naquela onda folicular daquele mês tem que ter uns 12, 15 folículos. Mas se ela tiver um antimileriano de 0,5, ela nunca vai ter 10, 12. Vamos nos contentar com 4 ou 5. Tem que haver uma proporcionalidade da sua reserva ovariana, da sua idade e o número de folículos antrais. Tem pacientes que às vezes falam, mas eu queria ter 10, mas você nunca vai ter 10. Lamento a idade que você tem, o seu antimileriano 0,4 não vai ter. Mas às vezes você tem uma desproporcionalidade, então você espera um outro mês, quem sabe você pega uma onda folicular melhor. Ótimo. 2 perguntas. Primeiro, a partir de que idade é indicado congelar óvulos? 18, 17 antes ou 20? E também, para completar, que você vai responder junto, quanto tempo esse óvulo pode ficar congelado? Eu vou começar pela segunda, porque é mais fácil. O tempo de congelamento dos óvulos é tempo indeterminado. Não tem, pode ficar eternamente congelado. Quando começar, é claro que eu acho que 18 anos nem está ainda totalmente formado o eixo hipotálamo e hipófise ovariano, mas é claro, quando chegar a partir dos 25, já começa a acender uma luz, ela pediu um hormônio antimileriano. Se ela tiver aos 25 anos, um antimileriano de 3, 3,5, eu acho que eu posso esperar um pouco mais. Eu acho que eu sempre converso muito com as pacientes e vejo como é que está o momento do afeto dela. Está namorando,
25 anos, hoje em dia ninguém está tão prestes a casar, mas quando chega os 30, eu falo, está namorando, como é que está o namoro, vai rolar o marido aqui, não? E aí eu vou negociando com ela alguma coisa de qual é o melhor momento, se precisa ser já ou não. Mas eu acho que com uns 24 ou 25 anos, daí para frente, pelo menos o ginecologista tem que checar a reserva ovariana, porque não pode ser aquele algoz que vai ser um dia vai falar, por que não congelou os óvulos antes? Então, eu acho que antes, com 18, 19 anos, supostamente ele mora com os pais, lógico que eu tenho uma vida familiar, eu conheço como é que é a proteção materna. Minha filha vai fazer isso para quê? Você é uma criança. Então, você não vai conseguir isso, não vai. Então, mas eu acho que com 25 anos ela deve ter já uma autonomia, talvez, e aí ela pode ter ciência. O problema que tem, deixa eu só falar esse detalhe, que é o problema. Muitas meninas, que eu chamo assim, vêm procurar uma fase de 28, 30 anos para congelar óvulos, elas não têm a menor ideia como é isso e nem quanto custa. Quem não sabe disso, imagina que congelar óvulos é algo como tirar sangue, algo simples assim. Quando elas observam qual o grau de complexidade, injeções, exames e qual o valor, porque é algo muito caro, considero que é caro, ela está numa fase profissional de ascensão, então ela deve imaginar, puxa, mas precisa mesmo com esse dinheiro, eu vou para a Europa, Estados Unidos, eu vou tirar férias, troco o carro, coisas desse tipo assim. E grande parte delas fala, vai esperar um pouco mais. E às vezes o apoio materno fala, calma, minha filha. Eu conheço o papo de mãe, como é que eu gosto das mães, quando vem acompanhando, eu acho muito interessante. Eu admiro as mães. Aliás, faz parte da minha vida profissional. A admiração pela mulher, de modo geral. Eu acho as mulheres, no máximo, muito mais espertas, inteligentes e ágeis que o homem. Eu não tenho dúvida disso. E eu gosto daquela relação maternal, do cuidado com a filha. Minha filha precisa mesmo. Então, são coisas assim que a gente tem que ir ajustando a nossa decisão junto com o apoio familiar. Então, às vezes, adia um pouco mais. Mas eu pego no pé, não deixo, não. Eu acho importante, gente, a gente falar sobre esse ponto do congelamento de óvulos, porque muitas pessoas, às vezes eu faço algum post, algum conteúdo, e eu recebo muitas informações assim, é só para rico, é só para quem tem dinheiro, é impossível fazer, isso não é para mim. Então, assim, eu já me deparei com várias situações onde, quando me buscaram para tirar dúvidas, eu falei, olha, eu estou fazendo um registro aqui, qual que é seu celular? E a pessoa tem um celular, um iPhone 15, 16. É o valor de um congelamento, por exemplo. Né? Então, assim, a gente precisa entender quais são as prioridades e o que é importante para você. Muitas vezes, obviamente, a gente não sabe com 25, 26, 27 anos, a gente não sabe, né? Mas é importante que a gente tenha essa ideia de planejamento reprodutivo, planejamento familiar, que depende muito da mulher. Né? A gente está falando da mulher, gente, porque hoje o tema é isso, mas obviamente a infertilidade não é só uma causa feminina, né? A gente sabe que existe fator masculino gigante e vem crescendo cada vez mais, tá? Mas a gente precisa tomar cuidado com o que a gente acha que é caro ou não, para a gente conseguir fazer essa prevenção. Inclusive as clínicas, inclusive a IPJ também, você pode ligar para eles para ver como é o processo de congelamento de óvulos. Tem muitas mulheres jovens que querem doar parte, né, e ajudar outras famílias. E aí vocês têm, dependendo da clínica, eles têm protocolos diferentes e vocês têm oportunidades diferentes. Então, não deixem de ir buscar a informação por achar que é caro. Porque nem sempre é caro assim. E hoje em dia, cada vez que vem falando mais, vai diminuindo, vai tendo mais acessibilidade, né? E hoje tem. Então, fica a dica aí para vocês não deixarem de fazer pensando que é caro. Vai atrás, vocês vão ver e vocês vão se surpreender, eu tenho certeza disso. Eu gostei do seu comentário que pode ser uma alternativa a fazer a doação de óvulos compartilhada, que ajuda as que precisam receber óvulos, ela se beneficia do congelamento delas. E acho bom que você falou da parte masculina, que mesmo não seja o tema de hoje, mas é sempre bom alertar, que muitas vezes eu vou ficar, meu marido, eu já acho que um casal que se propõe vai se unir e ter um projeto de família, esse marido deve fazer espermograma de cara já, porque de repente ela fica evitando filhos, tomando pílula, coloca o DIU e não tem nem espermatozoide, eu falo com essa franqueza, porque é assim mesmo. Com os homens eu não tenho, com as mulheres eu sou mais cuidadoso, com os homens eu não tenho, eu falo direto assim,
que eu não estou preocupado se ele está muito magoado. Tem que saber que tem que fazer o espermograma e não vem com aquela história, mas quando eu era adolescente, eu engravidei uma namorada, não quero saber Não, são dessa várias história. questões, tenho ouvido tantas histórias. Então, façam espermograma e com fragmentação do DNA também, porque a fragmentação aumenta o índice de aborto, aumenta o índice de aneuploidia e até de eclâmpsia também. Então, tem que fazer isso logo no começo. Não deixe o tempo passar. Fique de olho no tempo. Desculpe, eu entrei nesse assunto. Não, eu falei porque é importante, a gente precisa trazer esse tipo de informação. Vamos lá. Agora, a gente vai entrar, gente, no tema de ovo doação, tá? Da doação de óvulos, tá? Em que momento, doutor Arnaldo, porque assim, eu não fui a pessoa evoluída que falou, oba, ovo doação, esse é meu caso? Já entrei de cabeça no caminho e muitas mulheres não fizeram. Mas tem mulheres que falam, não, já cheguei, hoje está assim, né? Já cheguei na clínica falando que eu quero com óvulos doados. E aí, às vezes, a pessoa não quer nem tentar porque ela fala, a minha chance é um pouquinho menor, eu não quero nem tentar com os meus óvulos e vou para ovo doação direto. Eu lembro, gente, que quando eu fiz o meu tratamento, que eu cheguei para o doutor Arnaldo, falei, olha, é isso mesmo? Ele falou, é. Eu falei, mas eu quero tentar com meus óvulos. Minha reserva já... que eu descobri 0,03 em 2014, quando eu comecei com ele em 2016, já devia ser 0,00. E aí ele falou, Lu, pode ser que você ache que eu vou ganhar dinheiro, porque as chances são mínimas. Mas para mim era importante eu tentar com os meus óvulos para ter aquela resposta e depois lá na frente não ficar pensando coisas ou bobagem, né? Ou comparando, poxa, por que eu não fiz? Então eu sou dessas de falar, olha, se você tem condições, porque obviamente envolve uma série de fatores, né? O dinheiro, o psicológico e tal, de você passar por etapas. Como que você lida com essas pacientes nesse momento? Tenta com os óvulos próprios, vai para ovo doação? Em que momento que isso acontece? Lógico que tem muitos pacientes já passaram por outros tratamentos, me procuram já numa fase dessa, e quando eu tenho esses dados desastrosos de 0,004, ela já teve uma jornada muito frustrante, eu faço uma pergunta muito clássica que sempre elas me fazem, o que é que o senhor acha? É uma pergunta que eles passam para mim a responsabilidade. Eu falo, sempre uso a minha religiosidade, eu falo, para Deus nada é impossível, a nossa vida é um milagre, mas a sua chance é pequena. Então, a pergunta é, o que você quer? Se você quer resultado, óvulo doado vai te oferecer uma chance ao redor de 70%. Com os seus óvulos, não é impossível, 5%, 10%, mas ainda é completo. 70% não é 100% e 10% não é 0%. E aí entra aquele assunto, qual é o grau de frustração, quanto você já sofreu na vida, como você encara isso, qual é o seu aporte financeiro, não quero entrar em detalhes, mas se você quer resultado, eu vou doação. Quando eu falo, sou o primeiro a falar, a reação mais comum que eu espero é um gesto da paciente que é comum a todos. Ela fala, isso não vai ser meu filho. Aí eu entro com meus argumentos, ela escuta, às vezes o marido é mais relutante do que a própria paciente, porque o ônus do sofrimento físico é da mulher. Ele é que toma injeção, faz ultrassom, faz o exame. O homem, que me perdoe, você vai lá só... se colhe o sêmen, masturbação. E muitas vezes, seu colega que você conhece também, ele sempre fala, não, o marido tem que estar junto do lado da mulher todas as consultas. Eu, relutante, falei, não junto fisicamente exatamente, tem que estar junto, tem que ter cumplicidade, ser parceiro, estar do lado da mulher dele para aquilo que precisar. Às vezes ele tem que trabalhar, tem os compromissos dele. Fisicamente, alguns vêm e ficam olhando no celular que tem que trabalhar. Então, é difícil essa transição. E eu concordo com você, às vezes ela tem que ter aquele sofrimento, porque todos nós precisamos ter aquela sensação, eu tentei e não deu certo. Então, eu acho que isso faz parte do ser humano. Preciso tentar para verificar que não deu certo. Eu sei que a chance é praticamente zero. Eu nunca falo zero, porque Deus está no comando de tudo. A gente tem surpresas, às vezes, incríveis. Às vezes, você acha que não vai dar e dá. Então, acontece. Então, é difícil lidar, mas é uma conversa longa, o argumento. Eu sempre indico o seu Instagram, porque eles mostram a sua família, a sua estrutura, a sua felicidade, as suas crianças, mostram essa harmonia familiar. Então, você é um exemplo de um caso de ovo doação bem sucedido, porque é isso. Então, eu falo que tem outras pessoas hoje em dia que falam sobre isso também, graças a Deus. Isso tem melhorado muito a aceitação da ovo doação. Mas eu tenho que falar que o momento da virada é um pouco complexo. Ela tem que sofrer um pouquinho, é o que a gente quer para
ter consciência, não dá mesmo, então vamos agora. Eu lembro que quando eu fui fazer a consulta com o Dr. Arnaldo e ele falou, né, que esse realmente era o meu caso, a ovodoação era indicado, das chances também ele colocou. E aí eu lembro de ter feito uma pergunta para ele, assim, ele estava sentado na minha mesa, ele ali, eu aqui, tinha uma planta assim no canto, e aí ele falou, eu falei, mas doutor Arnaldo, e se eu tiver esse filho, não tem minha genética, não tem meu sangue, e um dia ele tiver um comportamento diferente do que é da minha família, que eu achar que aquilo não combina comigo, eu não posso ser injusta, não posso ser cruel com essa criança, né? Como que vai ser isso? Se eu vou rejeitar? Eu fiz essas perguntas para ele. E eu lembro que ele virou para mim e falou assim, olha, eu respeito o seu sentimento e eu acho que você tem que fazer o processo quando você estiver preparada. Foi isso que ele falou para mim. Aí ele falou, mas com esse jeitinho dele, e aí ele falou, mas eu posso te garantir que o dia que você engravidar, você não vai nem lembrar da ovodoação, porque vira completamente a chave. E eu posso garantir que eu vivi isso, graças a Deus, e eu realmente não lembro. Hoje eu lembro da minha história porque eu faço questão de contar para ajudar outras pessoas, mas a partir do momento que eu tive o positivo, realmente a gente não lembra a ovodoação, né? Como foi, né? A gente não lembra mais do caminho, a gente lembra do que, de como chegou naquele caminho, não do que a gente percorreu de difícil, né? E uma das frases que eu mais escuto dessas pacientes que já fizeram tratamentos, engravidaram, têm seus filhos, atrás brigam comigo em tom de brincadeira. Por que você demorou tanto para me convencer disso, em tom de brincadeira? E falam que não lembro mais que foi ovodoação, não lembro. E ainda falam, meu único arrependimento é ter demorado tanto tempo para ter feito isso, que eu me sinto totalmente realizada e não lembro disso. Então, mas não tem jeito, tem momentos da vida que tem que tomar aquela decisão, não é fácil, eu entendo perfeitamente essa dificuldade. Doutor Arnaldo, em que casos é diagnosticado, que você pode diagnosticar e direcionar a ovodoação? Porque a gente sabe que tem vários, né? Porque quando eu passei pelo meu tratamento, eu achava, e as pessoas achavam que só mulher mais velha. Então, existia um preconceito ali, e eu me sentia, assim, mexida com isso, porque eu falava, nossa, as pessoas já me acham mais velho, todo mundo que precisar de óvulos doados é mais velho, né, a pessoa mais velha. E aí eu comecei a fazer um trabalho para quebrar esse paradigma, porque não é verdade, não é real. Então, quais são as possibilidades que as pessoas usam a ovodoação, a doação de óvulos para tratamento, para realizar o sonho da parentalidade, no geral? Eu acho que hoje em dia tem acesso à informação com facilidade. Claro, se é numa primeira consulta, eu de rotina, eu mesmo faço ultrassom e vejo aquele ovário sem folículo, já faço uma prévia de algumas coisas. Falo, olha, a situação é essa, não é impossível. Sempre uso esse argumento porque a gente pode se dar mal. Falar que é impossível, a gente pode se dar mal, que pode acontecer uma gravidez inesperada. Que acontece. Então, acontece. Então, eu falo, olha, é difícil e vou com muita cautela, falando, não sei que vou falar uma coisa que você não quer, mas eu sou um técnico nessa hora, existe sempre um caminho, se os óvulos doados, vocês falam de leve só para o paciente. E aí tem que passar por toda essa parte de entender que é difícil, mas ela vai tentar. E é claro que já teve um caso, uma vez tinha feito vários tratamentos e nunca tinham pedido um cariótipo dela. E quando ela pediu, veio um cariótipo totalmente alterado. O cariótipo, não sei se as pessoas sabem tudo, é aquele mapa. O que é? O cariótipo corresponde ao mapa cromossômico das pessoas. Um homem é 46XY, a mulher é 46XX. Mas podem ter variações estruturais desses cromossomos. Então, nós temos 22 pares de cromossomos e esses cromossomos podem ter uma mudança um com o outro, que muda um pedacinho de um para um pedacinho de outro, que são as translocações. Isso aumenta a incidência de malformações cromossômicas, inclusive aquelas que são malformações que levam a nascimentos de crianças com problemas, como síndrome de Down e Ehlers-Danlos, que são crianças que têm problemas graves, além de abortos frequentes, que é uma coisa que a gente não quer que aconteça. Então, quando esse cariótipo vem alterado, passa a ser uma possível indicação de fertilização, com biópsia embrionária nesse caso. Então, eu tinha um cariótipo tão alterado que eu falei, nossa, totalmente bagunçado. Eu indiquei uma geneticista e ela deu que a chance de ela ter uma criança normal, era muito pequena. Ela voltou e falou, doutor, ovodoação, eu já entendi, foi rápida. Então, são esses detalhes que a gente vai ajustando para cada paciente.
E também, isso tudo é difícil. A gente fala muito de ovo-doação, e quando eu elogio as mulheres, que eu acho o máximo, é muito mais fácil a mulher aceitar ovo doado do que um homem aceitar banco de sêmen. Só põe essa comparação. É verdade. Porque é muito mais fácil. A mulher é muito mais acessível e entende melhor as coisas. E aproveitando, tem muitos casos de mulheres que aceitam o tratamento da ovo-doação, mas o marido não aceita. Nossa, né? Isso para mim é... Existem muitos casos assim. Muito foi para você. Quando o marido, quando ele é mais lento, ela já entendeu que não dá. Até eu dou um lado romantizado da situação, porque eu ainda, quando estão os dois à minha frente, eu falo, eu entendo que você não aceite, porque isso é uma prova de amor pela sua mulher, você ama a sua mulher e você quer a genética dela. Extremamente correta a sua posição. Mas, às vezes, a gente não tem tudo o que quer na vida. Se nós não temos a primeira opção, a gente fica com a segunda, talvez a terceira, mas eu só considero, mas eu falo na frente dela, que é uma prova do amor que ele tem por você, que ele quer o seu DNA. E aí a gente vai direitinho, vai indo. São conversas complicadas, dá um trabalho. São muitas camadas, né? Mas a gente está aqui para quebrar paradigmas e para informar. Então, assim, num resumo, gente, quem precisa de óvulos doados não é só a mulher mais velha, né? Uma menina, uma mulher de 24 anos, que tem, qualquer pessoa que tem uma baixa reserva ovariana, que tem uma menopausa precoce, que ainda nem sabe. Uma mulher que ele acabou de dizer que tem uma doença genética que pode passar para a prole, que ele explicou do cariótipo aqui. São pacientes oncológicos que não souberam do congelamento do material genético, né, dos óvulos, no caso, antes de iniciar um tratamento de radioterapia ou quimioterapia, que isso pode comprometer o sistema reprodutivo. E também tem, acho que eu não esqueci de nada, também tem os casais, né, homoafetivos, que precisam, né, os casais, 2 homens, eles precisam de óvulos doados, né, para poder gerar e construir a família deles. Então, são várias opções, várias possibilidades, né, doutor, que se precisa de óvulos doados. E aí a gente vê pelo tanto de pessoas que têm buscado, né, aumentou muito a comunidade LGBT, querendo ter filhos também. Agora, a pergunta que eu quero te fazer é, óvulos doados, existe uma carência no mercado dependendo da etnia da pessoa. Isso é um problema, né? Como a gente resolve isso? Isso eu tô dizendo, gente, porque eu sou muito comum, mas as pessoas loiras de olho azul têm dificuldade, ou uma ruiva tem dificuldade, as mulheres negras têm dificuldade, os asiáticos também têm dificuldades, né? Não sei se eu esqueci de algum, e o doutor Arnaldo vai explicar sobre isso. Como que a gente faz nesses casos? A maior dificuldade são os asiáticos, japonesas, chineses, e também os japonesa, chinesa e os... Africanos, não, negros? Asiáticos. Coreanos. E também as negras mesmo, porque eu tenho muitas pacientes que vêm da Angola e elas são negras mesmo. E nós não temos negras puras aqui no Brasil, a gente não tem, todos já são miscigenados. Então é difícil. Agora, com as japonesas, que é um grupo muito grande que pede, é o mais difícil que nós temos. Até uma vez eu queria entrar, em tom de brincadeira, eu falava que eu queria abrir uma clínica no bairro do Japonês da Liberdade e fazer até consulta gratuita, em tom de brincadeira, tá bom? Para fazer consultas grátis, para convencê-las a doar e entrar numa comunidade também, mas é difícil. Pela própria cultura, né? É uma cultura. Então, tem coisas que são complicadas. Uma vez eu estava almoçando perto do consultório, tinha numa mesa 4 japonesas bonitinhas, tipo universitários. Eu falei, nossa, que pena que nós não podemos pagar para ela doar os óvulos. É bem que elas gostariam de receber, mas não pode, isso é proibido. Então, isso é uma situação extremamente complicada. Não tem, lógico que a gente espalha, que ajude, aparece, é mais raro. Mas a gente tem na clínica pessoas extremamente acolhedoras, como a Mariana, que você conhece muito bem. Então, é muito comum indicarem, porque ela recebe muito bem as pacientes, ela argumenta muito bem que ela pode congelar seus óvulos, ou algumas pacientes que, umas vêm para ajudar uma receptora, porque não tem uma condição financeira privilegiada, ela doa para a nossa reserva de óvulos. Eu gosto de deixar claro de chamar de reserva, não de banco de óvulos, porque nós não negociamos óvulos, são para as nossas pacientes. Então, tem algumas alternativas. É difícil, mas a gente consegue. Mas é uma luta. Na vida sempre tem as nossas lutas e essa é uma delas.
essas orientais. As loiras de olhos claros são mais complexas aqui na região de São Paulo. Temos também, mas a gente conseguimos ovos para todas as pacientes de um modo geral. Por isso que eu venho fazendo um trabalho, inclusive do projeto social do Dia de Doar Óvulos, né, para motivar e incentivar as pessoas a doarem, né, porque muitas vezes as pessoas não sabem. Quando a minha história saiu no Razões para Acreditar, por exemplo, eu recebi muita mensagem de mulheres que falavam assim, eu nem sabia que podia doar isso. Ou mulheres que que doaram para ter o benefício, né, da compartilhada, pelo marido, mas elas falavam assim, eu nem sabia o que eu fiz para ajudar alguém, eu quero doar de novo. Né? Então, quando as pessoas sabem e vê uma história real de uma família construída através, né, desse gesto, como é doar qualquer órgão, né? Uma córnea, um coração, um rim, né? Então, a gente precisa cada vez mais continuar falando. E eu acho que é importante a gente estar trazendo essa informação, porque quando a gente fala sobre a doação de óvulos, num geral, as pessoas, primeira dúvida que vem é caro? Eu posso vender? Isso é um tema que a gente precisa falar bastante, doutor Arnaldo, porque existem comunidades em Facebook, essas coisas, que vem mulheres falando assim, olha, estou doando meus óvulos por 8 mil. Isso é muito sério, gente. Não existe, não pode ser comercializado e você não pode fazer uma doação de óvulos sem ser numa clínica, porque doação de óvulos não é como você ir doar sangue. Né? Não é como você doar sêmen. Existe um tempo, são 2 semanas, né? O médico especialista é responsável, precisa ser responsável até pela saúde dessa criança. Né? Então, a gente tem que trazer cada vez mais esse tema, e quando as pessoas falam assim, eu recebo também isso muito, doutor Arnaldo, por que eu vou doar se a clínica vende ganhando dinheiro? E eu digo, olha, a clínica, ela não vende óvulos. Você não chega na clínica e fala, me dá 10 óvulos e vai embora, e pega e vai embora. Não, ela te vende, né, ela te dá um tratamento com óvulos incluído, porque sem isso não vai funcionar, porque é proibida a comercialização no Brasil. Né? Eu moro nos Estados Unidos e eu sei a diferença, eu nem falo muito dos Estados Unidos, porque é muito diferente. E fala um pouquinho sobre isso, doutor Arnaldo, sobre essa parte do comércio, que as pessoas têm muita dúvida, né, sobre a doação de óvulos no Brasil. Como eu falei, o termo que alguém fala, se eu tenho um banco de óvulos, não, eu tenho uma reserva de óvulos, e os óvulos não são vendidos. Eu comparo com uma situação, você vai num pronto-socorro, você está com uma cólica, toma um Buscopan na veia para passar a cólica, o pronto-socorro não vendeu o Buscopan para você, é que ele incorporou em um tratamento para beneficiar, mas ele tem aquela medicação incorporada no preço, não é o Buscopan. Se você for num pronto-socorro que me vende um Buscopan, não vende o Buscopan para você, é um exemplo simples para entender. E realmente o caminho aqui é esse. Eu comentei agora há pouco, tinha as 4 japonesinhas, que seria tão bom convencê-las, mas isso não pode. O IPJO é na rua do ginásio de Ibirapuera e frequentemente eu almoço lá, e em frente ao ginásio tem competições frequentes. Um dia eu falei, nossa, cada garotão bonito, 1,90 m aqui, podia doar o sêmen dele e ganhar um dinheirinho, mas não pode fazer isso. É a realidade que nós temos, então temos que seguir os princípios. E existe uma incoerência que nós sempre falamos, que aqui do banco de sêmen, mas eu faço uma comparação, e também de óvulos. Você não pode pagar a paciente para doar óvulos, mas você pode comprar óvulos do exterior, onde aquela mulher recebeu dinheiro para doar aqueles óvulos. Por que eu posso comprar do exterior, num lugar que foi vendido aqui? Não. Mas essas são as regras. As regras foram feitas para serem cumpridas, de um modo geral. Então, é essa a regra. Então, nós temos dificuldades de convencer a paciente. E, basicamente, as nossas doadoras são 2 caminhos. Ou são doadoras de doação de óvulos compartilhadas, ou é muito comum alguém que não tem uma condição financeira falar, você tem alguma doadora que possa doar para a nossa reserva de óvulos por generosidade e nós vamos amenizar esse custo do seu tratamento. Então, eu estou ajudando aquela que quer fazer o tratamento e vou beneficiar alguém com os óvulos dela. Então, isso é uma corrente que a gente passa, como nós temos há muito tempo trabalhando com a doação, eu falo com muito orgulho da Mariana, que sempre você comenta, ela trabalha comigo há pouco tempo, eu sou há 28 anos. Então, ela sabe tudo sobre esse assunto. E é uma pessoa querida, e é muito comum os pacientes falarem, fala com a Mariana, fala com a Mariana. Então, são muitos anos de estar nessa luta toda.
Mas essa precisa deixar claro, é assim que acontece, não tem essa filosofia de doar ovos, tem as regras éticas do nosso país. Você falou nos Estados Unidos, é outra regra lá, essa parte financeira é muito clara, você procura pela internet doadoras de ovos, negocia com ela, como é útil de substituição também, mas são regras dos países, cada um tem a sua ética, a sua lei, e a gente segue. É assim que acontece. Legal. Ai, gente, olha que legal tá esse episódio, hein? Doutor Arnaldo, quando as pessoas falam para mim, Luli, você conhece alguém, algum banco de óvulos, como que eu posso indicar? Eu sempre peço para conversar com as clínicas, né, com o especialista, porque tem várias formas, né? Hoje no Brasil, gente, para vocês terem ideia, todo o tratamento de reprodução humana, ele está dentro de uma resolução feita pelo Conselho Federal de Medicina, que é a 2320. Tá? De 2022. Essa é a última que está valendo agora. Então, dependendo de quando você for ver esse episódio aqui, hoje, a que está valendo é essa, tá? E ela tem umas regras claras ali, né? Embora seja uma resolução aprovada pelo CFM, não é uma lei, né? A gente também precisa ficar atento sobre isso. E ela pode ter mudanças, tá? Dentro dessas regras, ele deixa muito claro que é proibido a comercialização. Quando a gente fala comercialização, eu não posso pegar e vender como você está vendendo aí chinelo, como você está vendendo, sei lá, qualquer coisa para outra pessoa. Isso tem que ser feito dentro de uma clínica especializada. Essa clínica, ela é um centro habilitado pela Anvisa, tá? Então, tem uma série de regras que a Anvisa tem dentro da RDC 771, que também é a última que está valendo. E essas regras, elas têm que ser válidas. Então, o mais importante que eu diria de dica para as pacientes que precisam disso, primeiro, é ver essa clínica que você está buscando o tratamento, o seu médico, se ele tem o RQE, né, se ele é especialista, fazendo esse material. Então, essa é a primeira regra. Então, a primeira regra do tratamento é vocês buscarem a clínica, se essa clínica está licenciada, se ela é homologada junto com o médico. Muitas vezes vocês vão falar, olha, minha clínica é X, mas ela não está na Anvisa, aqui está tudo bem. Muitas clínicas, elas estão autorizadas porque elas terceirizam esse banco de óvulos, esse banco de criopreservação. E quando as pessoas questionam por que é tão caro, porque a gente está falando de vida, gente, né? Vocês confiariam fazer um tratamento e colocar o seu sonho na mão de alguém que não fosse homologado? A gente já viu vários problemas por aí e que não é indicado. Então, existe todo um aparato, né? Você criopreservar com nitrogênio, você tem as regras do lugar, tem ambiente, tem temperatura, os especialistas que fazem biópsia, os embriologistas que são mega importantes no tratamento também. Então, assim, é um grupo. A gente precisa também colocar isso, doutor Arnaldo, porque às vezes as pessoas falam assim, eu fiz com um médico que ele nem fez. E aí a gente sempre fala, né? O médico que cuida de fertilidade é um fertileuta, né? Então, me ajuda a trazer essa informação legal para o pessoal. Não, isso é bom porque se comentar, porque as pacientes receptoras, quando vão ver o valor, falam, mas o óvulo não é doado. Sim, ele é doado, mas toda a preparação, a coleta que você faz dos óvulos, o investimento que tem, manter aqueles óvulos, todo o aparato tem um custo financeiro para aquilo lá, que não é pouco. Vocês não podem imaginar, com as regras rigorosas da Anvisa, não é uma tarefa fácil você manter o andamento das coisas dentro das regras. Então, isso é um detalhe importante. Quanto às regras da Anvisa, realmente são regras que mudam com frequência. Na verdade, nesse exato momento, está mantendo a 2022, está mantendo. Mas teve uma época que mudava a cada 6 meses. Isso deixa a gente totalmente transtornado, uma adaptação. E o pior é compreender o significado de cada regra. Nós vemos nos grupos dos médicos as várias interpretações do que estava querendo dizer aquilo lá. Será que isso pode? Até hoje, nós temos nesses grupos que eu pertenço também, de todos os médicos de reprodução, alguém colocando no grupo, isso pode fazer, isso pode fazer. Não é fácil a interpretação. A gente conversa sempre que esses médicos que fazem, às vezes, não entendem os detalhes, porque quem produz as regras nem é sempre aqueles médicos que estão junto das pacientes.
Como, há um tempo atrás, só poderiam fertilizar 8 óvulos. Teve um tempo desse. Durou pouco. Foi logo que mudaram para essa regra que existe hoje e depois eles atualizaram, porque realmente não fazia sentido. Então, quer dizer, a paciente é obrigada a congelar os óvulos, ela vai ter que gastar, quer dizer, o Conselho Federal de Medicina vai decidir o que eu tenho que gastar. Como também já foi colocado uma época que só poderiam fazer tratamento mulheres até 50 anos. Muitas entraram pela lei, a lei civil. Quem é o CRM, o CFM, para dizer o que eu posso e o que eu não posso? Modificaram, que é 50 anos, mas fica a critério médico, porque eu falo com frequência. Nós temos hoje em dia mulheres com 52, 53 anos que estão com uma saúde plena, maravilhosas. E tem pessoas com menos idade que estão diabéticas, hipertensas, que não estão numa condição favorável. E no final cabe ao médico julgar qual que é o melhor momento para aquela paciente. Recentemente teve um caso que eu falei, me neguei a fazer para o bem dela. Acima do peso, hipertensa, diabética, eu ia causar um mal para ela. Então, não importa a idade dela. Eu falei, enquanto você não andar na linha, não vou fazer isso, ela te prejudicando. Então, existem regras que devem ser cumpridas. Nós somos vigiados pela vigilância sanitária. Eles vêm nos visitar com alguma frequência. Hoje em dia, de uma maneira mais amena. No passado, eles vinham com alguma agressividade. Hoje em dia, eles gostam de pegar prontuários para verificar se está tudo em ordem, se estão todos os exames em ordem. É a regra. Eu acho que é algo interessante para te manter a garantia ao paciente que estamos fazendo tudo da melhor forma possível. Então, é assim que as coisas funcionam e tem que andar de uma maneira bem perfeita, porque eu imagino quem vai gerar um filho tem que ter a máxima garantia que tudo vai andar da melhor forma possível. O filho não é um bem material que você não gosta mais, joga fora e troca para outro, é para o resto da sua vida. Então, essas regras são bem-vindas, desde que não hajam exageros. Bom, gente, a gente está quase acabando, tá? Mas eu quero fazer uma provocação. O doutor Arnaldo tem uma série que ele faz todo domingo, que são perguntas cabeludas, né? E aí eu vou fazer uma pergunta cabeluda para ele. Doutor Arnaldo, o que o senhor diz sobre espiritualidade ou religião e fertilização? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Várias vezes eu recebo muitas mulheres com dores e falando, olha, não posso fazer isso porque dizem que não é de Deus. Né? Eu até brinco, gente, que se não for de Deus, para me avisar de quem é, porque eu preciso agradecer de joelhos. Porque hoje o que eu vivo na minha casa, eu vejo Deus todos os dias que eu acordo quando eu vejo as minhas filhas em casa. Então, eu queria que você falasse, porque eu sei que você acredita muito, você tem muita fé, né? Eu vivi isso. O que você diria para essas mulheres, para essas pessoas que precisam do tratamento, né? E que se deparam com essas falas de religiosos que são contra, por qualquer razão que seja? Eu tenho algumas falas habituais. Eu gosto de deixar claro, eu sou católico, sigo os dogmas da igreja. Se você for seguir à risca o que é o catolicismo raiz básico, fora tudo é proibido. E eu escrevi, inclusive, um livro sobre todas as religiões, as principais, falando de cada um. E o catolicismo, em especial, eu que fui entrevistar. E o catolicismo, infelizmente, os líderes não conhecem muito bem sobre a fertilização assistida. Eu passei pelos vários e, na verdade, quando você vai ver o que é pecado mortal, pecado venial é aquele pecado mais que todos nós fazemos todos os dias, né? A gula, uma malcriação, alguma coisa desse tipo. Pecado mortal são coisas graves. Eu perguntei uma vez para uma freira, que era uma pessoa que tem uma ligação familiar, que já tem uma sua importância no Vaticano, se fazer fertilização é um pecado perante o catolicismo. Que pecado que é? É venial ou pecado mortal? Se for venial, nós pecamos o dia inteiro, não é? Ela falou, não, é pecado mortal. Eu falei, quer dizer que matar, roubar e fazer fertilização está no mesmo grupo de pecados? Eu acho que é porque é manipulação da vida. Mas aí eu tenho o meu vínculo direto com Deus, é claro que ele não vai misturar tudo isso de uma vez só. Mas eu deixo também claro que eu só ponho o embrião dentro do útero. Quem faz pegar é Deus. E eu conto uma fábula muito conhecida por todos,
que conta aquela história, muitos conhecem, mas eu repito que ela ilustra bem, que estava alguém numa enchente e estava alagando, e subiu no telhado, subindo a água, veio um helicóptero para salvar, não quero, Deus vem me salvar, veio um barco, não, Deus vem me salvar, e ele morreu afogado. E quando chegou, ele foi para o céu, Deus falou, Deus, eu morri afogado, o Senhor me ajudou. Como eu não te ajudei? Eu te mandei um helicóptero, você rejeitou, eu mandei um barco, você rejeitou, você é que quis, mostrando que a medicina é aquilo que Deus põe nas nossas frentes para ajudar. Então, não existiria toda essa qualidade, essa capacidade dos profissionais que todos têm, se Deus não estivesse no comando de tudo. Deus está no comando de tudo. E, na verdade, eu fico extremamente incomodado quando eu vejo a parte do marido, principalmente, ele falando que Deus não quer. E até quando você fala da inspiração do livro, a sua primeira pergunta, esse meu livro de religiões teve uma inspiração de um marido que ele era rebelde. Não porque Deus não quer. Aí eu via que ele observava que ele era extremamente vaidoso, né? Tingir os cabelos, isso pode. Tudo que ele queria, pode, isso não podia. Então, aquilo começou a me incomodar porque ele estava contrariando a mulher dele. Eu gosto de deixar claro que eu sou médico da mulher, sempre. Tudo para as mulheres e para os maridos só é minha obrigação. Faz parte do meu dia a dia. E aí ele fala, mas você já colou o sêmen, você se masturbou, isso também é pecado, né? Aí não, o padre falou que ele tem que fazer um furinho no preservativo. Eu falei, nossa, é muito ruim isso tudo. Isso me inspirou a escrever um livro do que é verdade e o que não é. Então, eu li o tentando convencer. Quando um dos membros do casal não quer, é difícil, mas eu tento mostrar a situação. E aí vem a pergunta, será que a religião é essa religiosidade dele, do marido, quando eu falo do marido, ou será que, na verdade, ele não quer ter filho, está arrumando alguma coisa? Não é fácil lidar. E sobre religião, eu sempre falo, a religião, cada um tem a sua e deve ser respeitada do outro. Um exemplo, se fosse legalizado o aborto, por exemplo, agora eu continuaria não fazendo porque fere aos meus princípios religiosos. Ponto. E se quiser fazer com o outro, eu respeito cada um, mas é um problema que a gente tem em religião quando interfere no resultado, porque tudo isso existe porque Deus quer. Exatamente. Deus está no comando de tudo. É assim que eu enxergo a religião. Deus criou o mundo, né? Ele deu a possibilidade, a gente tem que aproveitar. E uma coisa que você falou, eu acho que é super importante sobre esse exemplo que você deu da história, muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou esperar Deus quiser, né? Deus vai mandar. E aí eu falo para as pessoas, Deus já está te mandando o caminho, Ele já te trouxe até aqui, né? Tem muitas mulheres que às vezes chegam para mim e falam assim, Luli, eu evitei chegar até você, porque eu sei que quando eu chegasse até você, a resposta que eu precisava ver, que eu preciso de ovodoação mesmo, ela está feita. Então, eu evitei chegar até você porque eu estou vendo que não dá certo, né? E essa é uma saída. Então, eu falo, poxa, que bom que Deus acaba me usando de alguma forma para aparecer, né, no feed dessas pessoas e para mostrar que sim, isso é um caminho, né? Então, doutor Arnaldo, a gente já vai terminar. Então, eu quero te fazer a última pergunta. Você foi um instrumento de Deus na minha vida, né? Por tudo que eu vivo hoje. Eu gostaria que você deixasse assim, uma mensagem para essas mulheres, especialmente as mulheres que precisam da doação de óvulos, né? E que têm uma dificuldade, seja ela qual for, né? O que você diria para essas mulheres para confortar o coração dela? A gente sabe que tem muitas coisas que a gente poderia ficar horas aqui falando, mas para que elas não desistam desse sonho, né? E elas sigam o caminho de tentativas. Olha, eu começo dizendo que eu pego o meu exemplo, que eu sempre ponho que a minha missão, o meu propósito do meu trabalho é construir famílias, porque eu tenho a minha família, é uma coisa que eu tenho orgulho daquilo que eu tenho, me considero uma pessoa abençoada por tudo que Deus me dá. Eu estava agora em Paris, fui na Igreja Nacional dos Milagres, porque a minha vida é um milagre da perfeição, então eu agradeço muito também. Então, deve ter família, não pode deixar de fazer as coisas que estão no nosso caminho. E aí, quando aquelas pessoas não aceitam, família é bom. E tem muitas coisas que você não tem condição de ter da maneira natural. Você pode ter um problema do coração, tem que fazer um transplante, um problema de rim, tem que se curar de alguma maneira. E a ovodoação é uma cura de uma doença que você tem, que tem tratamento. Agora, se você quer rejeitar o tratamento e vai abrir mão de uma família... E a minha experiência, o meu convívio
não é só você, que eu considero embaixador e repito isso várias vezes com muito orgulho, mas todas aquelas mulheres que reclamam por que eu demorei tanto tempo para fazer isso. Você falou uma frase recentemente, me mandou uma ultrassom falando exatamente essa frase. Eu, com 16 semanas, mandou um 3D, falou, toda hora eu lembro você me falando que não ia nem lembrar de ovodoação. É o meu filho que está lá. É uma coisa impressionante. E eu conto uma historinha muito familiar também, que no começo é muito comum quem teve filhos naturalmente, eu dou um exemplo que minha mulher não escuta isso daqui, ela achava um absurdo. Como isso? Teve as filhas dela naturalmente com facilidade. E ela trabalha na clínica do lado, onde tem a psicóloga, que tem outros profissionais, a endócrino, coisa que vai lá. E essas pacientes começaram a ir lá, e ela começou a ficar lá, cuidando da parte financeira, que tudo ela que cuida da minha vida, e ver essas mulheres felizes e realizadas. E ela começou a ver que coisa maravilhosa, como é bonito ver essas mulheres realizadas. E mudou de ideia. Então, as pessoas não têm noção da transformação. E além da transformação, eu falo isso porque eu faço pré-natal também, eu tenho uma estrutura boa para isso. Eu deixo claro, eu faço cesárea, não faço parto normal, porque eu sou convencido disso. E a transformação da fisionomia dessas mulheres. As mulheres, quando não conseguem engravidar, elas são tristes, com o olhar baixo, cabisbaixo. Elas engravidam, elas não param de dar risada. É transformador o momento, é transformador. E eu adoro ver essa transformação. Então, eu vivo e tenho entusiasmo pelo trabalho que eu faço só para ver essa transformação. É uma coisa mais linda do mundo, ver novas famílias, pessoa feliz, realizada. A família é uma coisa bonita, é lindo você ver todo mundo junto lá. Sempre alguém vai falar, mas a minha não é... É lindo, lindo, lindo. Eu tendo essa possibilidade de ajudar essas pessoas, é o que me dá muito orgulho e alegria. Gente, obrigada, doutor Arnaldo. Obrigada, assim, de coração. Foi lindo, fala sério, gente. Não tinha como ser diferente a minha história, o meu primeiro podcast, o primeiro episódio. Não tinha como ser diferente. Com o doutor Arnaldo falando de óvulos, falar sobre ovodoação, falar sobre a minha vida e sobre todos esses caminhos de possibilidades. Então, assim, eu vou deixar aqui o livro do doutor Arnaldo, né, para vocês buscarem, comprarem, adquirir, porque tem muita informação aqui legal e super recente, né? Que acabou de ser lançado. E é importante, não importa quantos você vem entrevistar, que serão muitos, mas sempre eu sei o primeiro a ser entrevistado. Isso ninguém vai me tirar esse lugar, o primeiro, número 1. Gente, ele sempre fala, poxa, Luli, o que você está fazendo? Onde você está? Eu falo, você sabe o lugar que você tem no meu coração. E está aqui a prova do quanto especial, do quão especial ele é na minha vida, do quanto ele faz parte da minha vida, das minhas filhas, e que seja assim por muito tempo. Vai ser, né? Já está escrito isso. Então, obrigada, de verdade. A alegria é toda minha. Eu desejo que o senhor continue sendo instrumento para muitas outras mulheres, que o senhor continue sendo esse homem abençoado demais por Deus, que você continue se aprimorando cada vez mais, que você continue mostrando o caminho para as minhas filhas, mesmo se um dia eu não estiver aqui, que elas lembrem de toda essa história, que você fez parte disso. Então, eu só tenho que te agradecer, de verdade. Assim, meu primeiro livro foi em homenagem a você também, a nossa história. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio. Doutor Arnaldo, muito obrigada. Ativem o sininho, gente, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, porque eu vou começar a trazer, esse vai ser só o primeiro, tá? E eu tô pegando, sabe aquela coisa que você vai pegando no tranco? Então, eu tô pegando, vocês vão ver que eu vou rodar que nem as lives. Aliás, esse episódio, né, o podcast surgiu pelas lives que eu sempre fiz, né? Então, tá aí o pedido atendido e meu sonho realizado de novo com o doutor Arnaldo. Né? Então, muito obrigada, gente. A gente se vê no próximo episódio. Não esqueçam de se inscrever e seguir e compartilhar para quem precisa saber dessas informações. Ovodoação é vida.